Professora Najara, nós sabemos que o atual presidente da República, né, ele é um cara misógino, xenofóbico, racista, homofóbico e uma par de fóbicos aí, esse cara carrega no currículo dele, tá? E em 2018 houve uma fake news assim espalhada, né, nos grupos de WhatsApp pelas tiazinhas, tiozinhos da direita, né, nos grupos da família. E uma coisa que a Melania falou que eu acho importantíssimo é a linguagem com que foi usada essas fake news, né? Ou seja, uma linguagem simples que todo mundo entendia, uma linguagem muito popular, né? E com um cara desse, né, destruindo a imagem da mulher, né, além do que a gente já sabe, né, que a Melania também citou muito bem aqui, a questão da sexualidade do corpo feminino, né, e tudo mais. E a gente sabe que ele também é um cara extremamente racista, né, o cara que tem o livro dele de cabeceira é o livro do Ustra, um cara que foi torturador na época da ditadura militar. Então, assim, diante desse cenário, né, dessa conjuntura atual que estamos vivendo hoje, professora Najara, como que você vê esse ser, né, esse ser abominável por todos, né, quando ele estigmatiza a própria filha, falando que ela foi um erro, né? Foi um erro de tipo assim, foi uma fraquejada, né? E ele tem 3 filhos e uma filha. E na quarta vez ele deu uma. Quarta, 3 filhos, é isso. Na quarta vez ele deu uma fraquejada. Como que você vê esse discurso de ódio do Bolsonaro em cima da imagem da mulher, da imagem do feminino? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Bom, é complexo falar do Bolsonaro, né? Porque o que eu percebo, né? O que a gente é que o bolsonarismo ele sempre esteve aí, né? Ele sempre existiu. O Bolsonaro ele unificou essas linhas, né? De pensamento, de atuação, e ele faz uma representação. É como se o bolsonarismo sempre tivesse existido, né? Ele sempre esteve presente no nosso meio, mas ele era assintomático. E a gente sempre percebeu, né, esse pensamento é, racista, machista, sexista, muitas vezes atrelado à questão do ódio de classe, né? Isso sempre existiu dentro daquele tio, dentro de um amigo próximo, né? Então, ele sempre esteve aí, mas ele não tinha nome, né? Então, o Bolsonaro ele consegue unificar essas questões que estavam diluídas, né, e muitas vezes não representadas de forma tão conceitual na nossa sociedade. Ele consegue unificar isso e trazer, né, num discurso de antipolítica, de ódio ao PT, de ódio à esquerda, né, trazer isso de forma latente e consegue consolidar isso, né, e muitas vezes, e até mesmo vender aí esse posicionamento de, entre aspas, antipolítica, mesmo sendo um cara que esteve no Congresso, que está no Congresso há muito tempo, né, e que representa muito de uma velha política, né? Então, esse bolsonarismo, né, tão trazido, né, e que no meu ponto de vista, né, ele representa o que tá posto na sociedade brasileira é muito de um negacionismo, né? A gente fala de negacionismo hoje, mas esse negacionismo ele sempre existiu, né? Então tem aquela música do Chico César que fala que negam, que a gente tem preconceito racial, a gente sempre negou o preconceito racial, né? Vamos lembrar aí que o primeiro presidente a trazer essa questão de que o Brasil era um país racista foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, mas assim, né, num mandato que foi muito provocado pelo movimento negro. Então, essas questões elas começam a ser abordadas e começam ali a existir políticas públicas no sentido de fazer esse enfrentamento ao racismo no início dos anos 2000, né? No finalzinho da década de 90, início dos anos 2000.
Então, quando a gente constrói um país onde a gente promove aí essa inclusão através de políticas públicas, a gente está também dizendo que a gente tem uma questão que precisa ser combatida, né? Se a gente tem políticas afirmativas, é porque a gente tem um racismo estrutural que está estabelecido aí nas instituições e que isso precisa ser combatido. E aí, quando a gente começa a lançar essas questões e começa a fazer esse debate de forma mais aberta, coisa que não era feita até então, isso faz com que essa direita também, e essa coisa que estava diluída, né, esse bolsonarismo que estava diluído também, que ele se organize dessa mesma forma, né, trazendo ali a defesa da moral e dos bons costumes, né. Então, eu gosto muito da frase do Krenak, né? O indígena Krenak, quando o Bolsonaro ganha a presidência, ele é perguntado sobre o que vai ser dos indígenas, né? Agora que uma pessoa de extrema direita está dominando vai né? Tá colocada ali no posto do executivo, né? De maior expressão no Brasil, né? O que isso representa, né? E aí o Krenak responde: olha, a gente sempre lutou contra o genocídio, a gente sempre lutou por sobrevivência, né? E a gente está enfrentando isso há 500 anos, né? Eu quero ver como vocês brancos vão lidar com isso, porque nós indígenas estamos enfrentando isso há 500 anos. Então, muito se coloca de que esse é um debate de hoje, né? E de que o Bolsonaro ele representa algo que está posto ali depois, que é muito recente, né? Que ele tem trazido coisas que nunca existiram, mas esse racismo estrutural ele sempre existiu, o machismo sempre existiu, a violência contra as mulheres, contra os LGBTs, contra as pessoas trans sempre existiu, né? O capacitismo sempre existiu, mas a partir do momento em que a gente constrói políticas, constrói, principalmente o que a Bell Hooks coloca como conceitos, né? O quanto os conceitos são libertadores, né? Ela coloca muito isso na literatura dela, que quando a gente conceitua, a gente traz também as possibilidades de uma emancipação, né? A gente traz ali um empoderamento, né? Quando a gente fala abertamente que a gente tem um racismo estrutural e que a gente muitas vezes reproduz o racismo através do que a gente chama de racismo recreativo, né? Que está muito nas piadinhas, que reproduzem o racismo de forma muito eficaz, né? E quando a gente, né, o professor Adilson, que foi o criador, né, que conceituou, não criador, né, mas que conceituou o racismo recreativo, né, o quanto a gente lança uma compreensão sobre essa temática a partir de um conceito, o quanto isso é libertador, porque a gente sabe que isso existe, que isso tem uma atuação prática, né, que isso tem uma atuação cotidiana, e o quanto a gente vai debater sobre isso e confrontar isso muitas vezes com políticas públicas, muitas vezes lançando debates e, enfim, enfrentamentos diversos, né, políticos, sobre essas questões que geram opressões cotidianas, né? E e isso é o que está colocado, né? A gente coloca, o Brasil ele sempre negou muitas das questões de opressão, e a partir do momento em que a gente traz essa leitura de que somos um país violento, né? Porque o Brasil ele vem de uma imagem de cordial, de amistoso entre as raças, né? Muitas pessoas, inclusive, que não são do Brasil, têm uma imagem muito positiva do Brasil, de carnaval, de futebol, enfim, de um país amistoso entre as pessoas, que embora tenha tido quase 400 anos de escravidão, enfim, é um país onde existe uma miscigenação e que é um país, né, onde o carnaval impera, né? O Brasil vem de uma imagem de cordialidade, né? E o que a gente tem aqui é, na verdade, um genocídio não declarado, né? Agora a gente está declarando, né, da população negra, né, um feminicídio, né, mulheres que são vítimas de violência dentro das próprias casas, né, e o quanto isso muitas vezes é naturalizado, né, essas violências são naturalizadas. Então, quando a gente traz isso de forma latente, especialmente na política, né, porque é na política que a gente vai que a gente tem a possibilidade de lançar ali olhares da sociedade, né, de forma de forma mais expressa sobre essas questões, né, e fundamentalmente trazer, né, alternativas de mudança.
e especialmente quando se tem mulheres negras na política, né? Porque o que são mulheres negras na política, o que são mulheres indígenas na política, né? A mulher negra, mulher indígena, ela está na base da pirâmide social, né? A gente tem uma pirâmide de exclusão onde o homem branco está na ponta e as mulheres negras, né, são as pessoas que o grupo social que enfrenta ali o machismo, enfrenta o racismo, enfrenta o sexismo, enfrenta isso, né, que a Melanie colocou como essa visão, né, de que a mulher é totalmente sexualizada, né, essa visão, né, do corpo da mulher, e quando a gente coloca, né, quando a gente promove com que essas mulheres tenham essa representação política, né, com que elas sejam eleitas, o quanto isso fere, né, essa política tradicional, né, o quanto isso é algo que isso que é colocado, né, dentro de uma estrutura racista e machista, o quanto isso é ameaçador, né, que é o que representou a Marielle Franco e tantas outras mulheres que enfrentam isso cotidianamente na política. Então, é mais ou menos isso, né? É trazer esse entendimento de que esse espaço político é um espaço de poder e protagonismo, porque não simplesmente pela possibilidade de emancipação, pela possibilidade de votar projetos de lei, de constituir projetos de lei, mas o quanto isso também faz essa representação simbólica também do quanto a gente necessita dessas mudanças sociais, né? Então, o Bolsonaro, ele representa justamente esse oposto, né? Aquele homem branco, né? Que traz ali esse pensamento muito voltado a uma meritocracia, né, de imigrantes, né, que trabalha muito essa leitura, né, do branqueamento, muito essa leitura do machismo, muito aquela leitura daquele tio, né, daquele seu tio que sempre esteve ali do seu lado, mas que você nunca percebeu como machista, aquele teu amigo de escola, mas que você percebe, né, o quanto, de que lado que ele está quando ele expõe abertamente em quem ele votou e o que representa, né, ele nesse contexto político, né, e o quanto a gente vai precisar fazer essa disputa, né, vai precisar fazer essa disputa é discutir Brasil, né, discutir nossa formação histórica, discutir preconceitos introjetados, né, e o quanto a gente não discutiu isso durante todo esse tempo, né, a gente começou a discutir e tem esse revés é justamente porque a gente está fazendo esse enfrentamento.